Bom, gente, aqui nós vamos fazer um exercício agora, que é um exercício simulando uma planilha de cálculo de despesas. Então, nós temos aqui, né, o salário de cada mês, de quanto essa pessoa ganhou em janeiro até junho, e aqui as contas dele, né, também nos respectivos meses. Então, esse exercício, vocês não precisam se preocupar em montar essa tabela, que ela vai ser disponibilizada para vocês. Ela é uma tabelinha um pouco chata de montar, tá? Então vocês podem editar apenas em cima dela. Tá? A gente tem diversos cálculos aqui a serem feitos. Primeiro, né, eu preciso somar aqui o total de despesas por mês. Então eu vou ter que olhar aqui, ó, por exemplo, em junho. Ele gastou 10 de conta de água, 50 de conta de luz, 300 de escola. Tá? Então aqui a gente tem que fazer uma fórmula de soma. Tá? Então eu vou escolher a opção de soma e vou selecionar o intervalo de B6 até B13. Dou Enter. Então aqui ele somou o total. Né? Por costume, né, a gente vem puxar isso aqui assim, né? E acha que isso aqui está tudo certo. Tá? Puxei, está tudo certo. Mas, ó, a próxima linha, eu teria que somar esse intervalo aqui, ó, e não esse que ele fez. Então, esse é um problema, um exercício onde a gente não vai poder somar, não vai poder puxar nenhuma fórmula. Então, aqui a gente vai ter que fazer um por um. Então, fazendo igual, soma, seleciono aqui as dívidas do mês de fevereiro e dou um Enter. Tá? Em março, a mesma coisa. Soma, seleciona aqui o mês de março e dá o Enter. Abril, a mesma coisa. Soma, seleciona o mês de abril e dá o Enter. E aí maio e junho, a mesma coisa. Eu estou digitando a função, que é para a gente se acostumar a usar também essa funcionalidade. Então, igual, soma, e eu seleciono o intervalo. Caso eu não tenha como selecionar com o mouse, eu vejo pela tabela, né, eu poderia fazer da seguinte forma, né, G6, dois pontos, G13, e dá o Enter. Certo? Então, isso aqui é o total de despesas para o mês, para cada mês. Agora, né, a gente vai calcular essa outra opção aqui, que é o total de despesas por semestre. Ou seja, durante os 6 meses, quanto que eu gastei no total? Então, na verdade, eu tenho que somar todos esses valores aqui. Tá? Para fazer isso, né, de novo, vou pôr igual soma, né? Clico 2 vezes aqui e eu vou indicar os intervalos. Agora eu vou fazer manual. Ó. O primeiro dado está em B16. Aqui eu coloco B16, dois pontos, né, para indicar onde que vai terminar. B21. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então, o total aqui deu R$ 4.459. Né? Então, a gente pode agora partir para as opções de maior e menor gasto. O saldo a gente faz por último. Para fazer os maiores gastos, a gente vai ter que usar aqui, ó, aquela função máximo. Então, eu venho aqui nesse menu, né, e uso a opção máximo, max. Né? E aí eu vou selecionar o intervalo que eu quero, que é esse intervalo aqui. Ó. Tá? Dou um Enter e ele mostra que a maior despesa aqui são os R$300. Se eu quiser fazer manual, isso aqui dá também. Tá? Eu só não posso esquecer de colocar o acento no máximo e aí eu indico o intervalo. Né? Agora o próximo é de C6 até C13, porque é a coluna referente ao mês de fevereiro. Essa função também não vai dar para puxar, porque nós estamos usando aí as tabelas, a gente está usando ela coluna a coluna. Tá? É só a gente ter um pouco de paciência que a gente consegue completar essa tabela. Tá? Então,
A gente usa sempre a opção máximo para resgatar o maior valor. E vocês devem estar observando aí que eles estão coerentes com a tabela. Se eventualmente eu mudar ali, se eu colocar um valor maior, por exemplo aqui, ó, ele vai mostrar os 200, certo? Se eu mudo isso aqui, eu vou pôr 510. É só para a gente ver. Ele alterou todo mundo. Tá? Então fica uma planilha automática. Se amanhã ou depois você quiser usar ela para controlar os seus gastos da sua casa, você consegue também. Tá? O menor gasto, a gente vai precisar fazer a função mínimo. Tá? Mínimo também tem um acento aqui. Então, os intervalos que a gente vai selecionar é o mesmo. A única coisa é que ele vai colocar os valores agora menores. Então, vejam só, eu coloco o mínimo, indico aqui a tabela, né? Então, sempre vai ser do 6 ao 13, né? Dependendo da coluna que for. Então, aqui, ó, mínimo. Então, clica 2 vezes e aí eu vou selecionar. Né? Não tenho como selecionar, não tenho mouse. Então, vamos lá no D6, tá? B13. E assim por diante. Mínimo. Agora vai ser a coluna E, né? E6, tá? E13. De novo. Mínimo. Agora. F6, tá? F13. E por último, mínimo de G6 a G13. Então, estão aí os menores valores. Da mesma maneira, se eu mudar, vou colocar esse aqui ó, como 1. Ele altera para cá o nosso menor valor. Tá? Finalmente, o saldo, pessoal. O saldo é a diferença entre o quanto eu ganhei menos o quanto eu gastei. Então, para fazer o saldo aqui, ó, eu vou fazer igual, né? Aí eu vou indicar a célula B3, que é onde está o valor do meu ganho de janeiro, menos a célula B16, que é onde o meu valor está também em janeiro. Então, basicamente, eu fiz a conta de 925 menos 725, que me retornou 200. Nos próximos meses, a ideia vai ser semelhante. Então, aqui agora vai ser C3 menos B17, né? Esse aqui menos este. A diferença deu 0, ou seja, eu gastei a mesma coisa que eu ganhei. Março, B3 menos B18. A gente vai observar agora que o valor aumentou um pouco, agora sobrou R$ 37,00 na minha conta. Abril, igual, né? E3 menos B19. Aqui eu já fiquei devendo R$ 137,00, né? Maio, F3 menos B20. E junho, G3 menos B21. Pus um igual aqui, por isso que deu erro. Menos. Tá? Então, sobrou um saldo de 117. Então, esse exercício aqui ele serve para a gente calcular os valores de despesas e saldos aí do mês.